Então, há muitos tempos eu venho questionando a história de Jó, né, como sendo uma história verdadeira. Por que que a gente questiona isso? Porque a gente entende como que Deus não pode ser tentado pelo mal e não tenta ninguém, e como na Bíblia mostra Satanás pedindo para entrar na vida de Jó e fazer males a ele, né? E Deus permitindo. Enquanto eu meditava sobre isso, a primeira palavra que veio na minha mente foi uma palavra de Jesus, que depois eu pesquisando, eu vi que tinha tudo a ver com uma situação semelhante, que é aquela passagem da Bíblia onde Jesus fala que Satanás pediu a Deus para cirandar a Pedro com o trigo, né? Mas Jesus disse que intercedeu por ele, para que a fé dele não viesse a desfalecer. Quando você vai estudar sobre a questão do trigo, né, aquelas bolinhas de trigo, para que elas sejam retiradas da palha, separadas, o agricultor bate com a peneira no chão várias vezes para que o grão passe pela peneira e fique só a palha, né? Então ali você entende que o objetivo de Satanás era uma questão agressiva, né? Queria machucar. Ele não tem interesse de aprovar a fé. Ele sabe que o ser humano tem as suas decadências. O interesse deles é fazer essa pressão e machucar. Paulo também fala que a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra principados e potestades das regiões celestiais. Quem cita o livro de Jó como uma expressão de perseverança é, no Novo Testamento, Tiago cita Jó com perseverança. Você vai ver que Tiago vai começar a falar do domínio da língua, né? E depois ele vai falar da perseverança de Jó. E o profeta, se eu não me engano, Ezequiel também cita Jó como um exemplo, né? Junto com Daniel. Então você tem citações desse tipo. Mas o que deixa a gente inculcado, né? É que até hoje não se sabe se a história de Jó é real, porque não existe nenhum fato material, né? Nenhum livro, nenhuma menção de Jó na ciência, né? Uma descoberta arqueológica. Mas no momento que eu estava meditando sobre esse fato de Satanás tocar em Jó, veio essa palavra onde Jesus fala que Satanás pediu para cirandar Pedro. Então, a fé, a prova de fé ali, porque Pedro está andando com Jesus, vendo milagres, participando, até usando o nome de Jesus para fazer milagres, a sombra de Pedro curava. Então ele chega a uma dimensão de fé ali, de contato com questões espirituais, que sabe quem já incomoda o inimigo, né? Já começa a incomodar o adversário. Então a gente não sabe até hoje se a história é real por conta dessa questão de Satanás poder fazer o que quer, né, com a vida de Jó, com a permissão de Deus. Mas se a gente for levar em consideração isso também, a própria morte dos cristãos, né, das formas que foram mortos, né, no Coliseu Romano, de uma forma uma espécie de demonstrar que até na morte Deus pode ser glorificado, ainda que seja de forma trágica, né? Ninguém quer passar por isso. Algumas pessoas vão ver aquilo como muita injustiça, mas em todo o tempo a Bíblia também fala que não se tem como comparar, né, a vida que nós temos aqui com a que há de vir, mas ninguém quer passar por isso, na verdade, né? Então, dá uma impressão de abandono, como se Deus tivesse abandonado a pessoa para morrer tragicamente daquelas formas, né? Então isso pode trazer, isso na Bíblia mostra que essas situações são permitidas por Deus, né? Elas acontecem, né? E que a gente não deve estar indignado com essas coisas, né? Porque o mundo ele tem forças espirituais malignas. O próprio Paulo vai falar sobre isso, né? A nossa luta é contra principados e potestades das regiões celestiais. No mundo espiritual, onde
foi citado por Jesus, né? Que Jesus falou que ia interceder, que intercedeu por Pedro para que a fé dele não viesse a desfalecer. Acontecem muitas coisas absurdas no mundo espiritual, nas esferas da maldade. Acontecem muitas coisas absurdas que a gente não imagina. No livro de Efésios vai dizer assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados e potestades. Aí ele vai citar aqui: contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então aí você entende que tem coisas acontecendo de forma surreal. É por isso que você encontra nas narrativas bíblicas Jesus encontrando com diversos tipos de situações de atuações do mal na humanidade, como por exemplo o demoniado gadareno, a mulher encurvada de Lucas 13:10. No caso da mulher encurvada, a mulher tinha um espírito de enfermidade que fazia ela ficar corcunda. Jesus fala: não convia soltar dessa prisão essa filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa. Ele mostra que a mulher era considerada filha de Abraão, né? Uma mulher de fé. E mesmo assim havia atuações do mal sobre a vida dela. Por quê? Porque não havia chegado um nome acima de todo o nome, que depois você vai ver o nome de Jesus sendo mencionado como ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra, debaixo da terra. Ou seja, o nome que ele nos deu como herança, ele acaba recebendo poderes para que nós tivéssemos esse nome como proteção. Então, no mundo espiritual, nós temos Jesus como intercessor, nós temos o Espírito Santo, né, intercedendo pelas nossas fraquezas. A condição espiritual agora é maior. Só que, quando Paulo fala em Efésios, fala para a igreja de Éfeso, o Espírito Santo já está atuante. Jesus já é o intercessor, o nome de Jesus já existe. E mesmo assim é citado como eles sendo os dominadores desse mundo tenebroso, né? Ou seja, ainda assim o mundo espiritual ainda domina sobre a vida de muitos. É por isso que em Colossenses 1,13 diz: ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho. Quem foram esses? Não foi toda a humanidade, só aqueles que aceitaram Jesus. A todos que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Ou seja, os que têm atitude de fé, que seguem a Jesus, eles têm uma diferença, né, espiritualmente dizendo, porque são selados, são marcados com propriedade particular de Deus. E qualquer pessoa pode se tornar isso, porque a porta está aberta, aquele que bate, a porta se abre. Né? Qual o pai que, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Né? Então, a porta está aberta, mas só que a humanidade ela ainda está subjugada pelo império das trevas. Quando Jesus fala da parábola do valente, né, que sobrevém um mais valente do que o valente, que vence esse valente e toma os despojos. Né? Jesus está falando dele mesmo como sendo um valente que toma os despojos das mãos de Satanás, porque todo o texto está condicionado a ensinar questões humanas. Tanto que fala assim, o espírito imundo, quando sai do homem, anda por lugares áridos, torna para o lugar onde saiu e traz 7 espíritos piores que ele, e o estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Jesus está falando de condições espirituais. O cenário do diálogo ali está exatamente no momento que Jesus está expulsando o demônio e sendo acusado de fazer aquilo por estar seguindo o maioral dos demônios, que segundo a cultura judaica chamava-se Beelzebul, né? O nome que eles inventaram. Então, naquele contexto todo, Jesus está ensinando questões espirituais. Ele fala assim: se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem expulso os vossos filhos? Eles mesmos serão os vossos juízes. Porque se eu estou fazendo isso com a autoridade de Beelzebul, do que vocês falam que é o maioral dos demônios, como que estão os seus filhos, os filhos de vocês que fazem também essas expulsões? Porque na época haviam pessoas que faziam esses exorcismos ambulantes, né? Então Jesus está questionando: quem é que o filho de vocês usam, né? Em qual nome, né? E qual o nome? Com que autoridade eles fazem isso? Onde tem na Bíblia
esse respaldo, sabe? É como se fosse, praticamente, eu imagino que seja essa pergunta de Jesus acerca dos que estavam ali o lhe acusando, né? Então, você vê que o mundo tenebroso continua existindo e tentando contra a vida das pessoas.